Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai olhar para as estrelas e fazer uma pergunta que, olha, ecoa há muito tempo. Onde é que está todo mundo? Pensa bem, essa é uma das questões mais profundas que a gente pode fazer. O universo tem bilhões e bilhões de anos, centenas de bilhões de galáxias. Só a nossa, a Via Láctea, tem centenas de bilhões de estrelas. E com toda essa imensidão, com todos esses mundos e possibilidades, o que a gente encontra é silêncio. Um silêncio profundo que chega a ser desconfortável. Esse é o famoso paradoxo de Fermi e é o nosso ponto de partida hoje. Por que o cosmos parece tão vazio? Então, uma das respostas mais incríveis para isso talvez não venha da biologia, mas da física pura. Lá em 1964, no meio da Guerra Fria, o astrofísico soviético Nikolai Kardashev não estava pensando em ficção científica, não. O problema dele era bem prático. Qual seria a assinatura de energia, sabe? A potência de um sinal de rádio que uma civilização alienígena precisaria ter para a gente conseguir detectar aqui da Terra com a tecnologia daquela época? E foi dessa pergunta, de uma questão de engenharia de rádio, que nasceu a escala de Kardashev. A ideia por trás dela é simplesmente genial. Em vez de ficar imaginando como seriam os aliens, qual a cultura deles, Kardashev propôs uma métrica universal: energia. Ele disse que o nível de avanço de uma espécie é, no fundo, uma função direta da quantidade de energia que ela consegue controlar. É tipo um mapa do poder no universo. A nossa jornada por essa escala começa no primeiro degrau, uma civilização tipo 1. O que é isso? É uma civilização que conseguiu o domínio completo da energia do seu próprio planeta. Ela não é mais só uma moradora, ela é a maestrina do seu mundo. E que poder é esse? A gente está falando de 10 elevado a 16 watts. Para ter uma noção do que isso quer dizer, é mais ou menos a quantidade total de energia do Sol que chega na superfície da Terra a cada segundo. Uma civilização tipo 1 conseguiria pegar toda essa energia e usar, o tempo todo. Agora, o que isso significa na prática é o mais interessante. Comandar tanta energia quer dizer que queimar petróleo, carvão, isso virou coisa de museu. A fonte principal seria, muito provavelmente, a fusão nuclear controlada, a mesma energia que faz as estrelas brilharem. E com esse poder todo, a geoengenharia vira uma ferramenta do dia a dia. Seria possível, sei lá, desviar furacões, estabilizar placas tectônicas para evitar terremotos, controlar o clima do planeta. A natureza deixaria de ser essa força imprevisível e passaria a ser um sistema que a gente pode gerenciar. Agora vamos subir de nível. E olha, o salto aqui é monumental. Uma civilização tipo 2 não se contenta mais com a energia de um planetinha. O alvo dela é muito maior: controlar a energia inteira da sua própria estrela. O aumento de poder aqui é de cair o queixo, 10 elevado a 26 watts. Isso é 10 bilhões de vezes mais energia que uma civilização tipo 1. É como se eles conseguissem capturar cada pingo de luz, cada partícula que o Sol deles emite, sem deixar nada escapar para o espaço. Tá, mas como fazer isso? Com certeza não é com painel solar no telhado. A gente está falando de construir mega estruturas numa escala que a gente nem imagina. A mais famosa é a esfera de Dyson, mas o mais provável seria um enxame de Dyson, trilhões e trilhões de coletores de energia orbitando a estrela formando uma nuvem densa. Uma civilização assim se torna praticamente imortal, imune a qualquer coisa que a natureza possa jogar nela, tipo um asteroide gigante. E tem mais, eles poderiam fazer o Star Lifting, que é basicamente minerar a estrela para pegar a matéria e fazer ela viver por trilhões de anos a mais. E no topo da escala original de Kardashev, a gente encontra o domínio total. Uma civilização tipo 3 não controla só um planeta ou uma estrela, ela controla a energia da sua galáxia inteira. A energia que essa galera consome chega na casa de 10 elevado a 36 watts. É um número que a nossa mente nem consegue processar. É o equivalente a juntar o brilho de todas as centenas de bilhões de estrelas da Via Láctea. Só que gerenciar um império desse tamanho esbarra num limite básico da física, a velocidade da luz. Uma mensagem de um lado da galáxia para o outro levaria 100 mil anos para chegar. Por isso, uma civilização tipo 3 provavelmente não seria um império centralizado, mas sim uma espécie de federação de sistemas, cada um por si. A física moldando a política em escala cósmica. Que loucura! E as fontes de energia deles iriam além de estrelas. Eles poderiam usar coisas como a energia dos discos de matéria ao redor de buracos negros supermassivos. A presença deles seria óbvia no céu.
Eles iriam literalmente mudar a aparência da galáxia, transformando a luz normal num brilho de calor, em infravermelho. Seria a assinatura de uma engenharia em escala galáctica. E aí, olhando para essa escada de poder quase divina, a pergunta é inevitável. E nós? Onde a humanidade se encaixa nisso tudo? Bom, a resposta sincera é que a gente nem chegou no primeiro degrau ainda. Nós somos, tecnicamente, uma civilização tipo zero. Para a gente conseguir medir isso com mais precisão, o grande astrônomo Carl Sagan propôs uma fórmula. Em vez de degraus fixos, a fórmula dele permite calcular nossa posição exata na escala. Ela usa o logaritmo do nosso consumo total de energia, em watts, para nos dar um número. É uma régua cósmica bem precisa. E quando a gente joga os dados atuais do consumo de energia do mundo todo nessa fórmula, a gente chega nesse número aí, 0,728. Ou seja, por volta de 0,73. E esse número, ele define perfeitamente o que alguns chamam de nossa adolescência tecnológica. O que é isso? A gente já tem poder suficiente para bagunçar nosso planeta inteiro, mas ainda não tem a sabedoria e a organização para controlar esse poder de forma inteligente. Então, a pergunta é, quando a gente chega no tipo 1? As projeções variam. As mais otimistas, como as do físico Michio Kaku, que supõem o crescimento de energia constante, falam em uns 100 a 200 anos. Mas tem os modelos mais pé no chão, que levam em conta as crises climáticas, a falta de recursos, e esses jogam o prazo para bem mais longe, talvez lá pelo ano de 2371. O caminho é longo e, sinceramente, não tem nada garantido. Pessoal, só uma pausa rápida aqui. Se vocês estiverem gostando dessa análise, por favor, compartilhem o canal e deem o like. Essa ajuda é fundamental para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Valeu? Ok, voltando. Se a jornada para o tipo 1 já é esse desafio todo, chegar no tipo 2, aí a gente está falando de uma engenharia numa escala que beira o divino. É sobre reestruturar fisicamente o seu sistema solar inteiro para que ele trabalhe para você. Vamos dar uma olhada em alguns desses projetos malucos. Primeiro, o enxame de Dyson, que a gente já falou. Segundo, o Starlifting, minerar a sua própria estrela. Terceiro, o propulsor Shekadov, basicamente um espelho gigante que usa a própria luz da estrela para empurrar o sistema solar inteiro pela galáxia. E por último, o cérebro Matryoshka, um supercomputador do tamanho do sistema solar, feito de esferas de Dyson, uma dentro da outra, que usaria toda a energia da estrela não para trabalho, mas para processar informação, talvez até simular universos inteiros. E isso nos leva de volta, fechando o círculo, para nossa pergunta lá do começo. Se a física permite tudo isso, se a lógica diz que é vantajoso para uma civilização crescer e consumir mais energia, por que o universo parece tão quieto, tão primitivo? Por que a gente não vê o brilho de calor desses impérios galácticos por aí? Uma das respostas mais sérias e mais preocupantes é a hipótese do grande filtro. A ideia é que em algum ponto dessa longa estrada entre a poeira cósmica e uma civilização galáctica existe um obstáculo. Uma barreira tão, mas tão difícil de passar que quase ninguém consegue. Esse filtro acaba com a vida inteligente antes que ela possa se espalhar pelo cosmos. E a pergunta de $1 milhão para nós é: onde está esse filtro? Se o filtro estiver no nosso passado, ufa, que alívio! Significa que o surgimento da vida inteligente é um evento ridiculamente raro. Talvez a gente seja o primeiro, talvez o único. Nesse caso, a gente já passou no teste mais difícil e o universo é nosso. Mas e se o grande filtro estiver no nosso futuro? Aí a coisa fica feia. Isso quer dizer que civilizações como a nossa aparecem o tempo todo, mas quase todas se autodestroem antes de chegar ao tipo 1. O maior perigo, seja uma guerra, uma catástrofe climática, uma inteligência artificial descontrolada, ainda estaria por vir. A nossa adolescência tecnológica seria a fase mais perigosa de todas. E no final das contas, é isso que a escala de Kardashev significa para a gente hoje. É muito mais que uma simples classificação, é um mapa do que a gente pode se tornar. Mas, ao mesmo tempo, é um alerta gigantesco. Ela mostra os picos que a gente pode alcançar com tecnologia e cooperação, mas também ilumina o tamanho do abismo da autodestruição que está bem na nossa frente. Essa transição de tipo 0 para tipo 1 não é algo garantido, não é uma lei da física. Ela vai exigir um nível de sabedoria e de colaboração global que esteja à altura do poder que a gente está começando a ter. E agora fica a pergunta para vocês. Na opinião de quem nos assiste, qual é o maior filtro, o maior desafio que a humanidade precisa superar para conseguir chegar no tipo 1? É a crise climática? A polarização política? O risco de uma nova tecnologia? Deixem suas opiniões nos comentários. Obrigado por assistirem e até a próxima análise.